A gente perde essa aula. Então, vamos lá. Agora já comecei a gravação, aí eu vou pedir para quem está participando, né, para autorizar a gravação, tá bem? E hoje, dando sequência, né, aos nossos estudos, nós vamos falar dos canais de energia curiosos ou vasos maravilhosos, tá? Eles têm vários nomes, né, mas sempre dentro desse contexto, tá bem? Vão ser chamados ou de maravilhosos ou de curiosos. Nós estudamos os 8 palácios, né? A nossa caminhada, na nossa caminhada, a gente tem que construir esses 8 palácios, que é uma caminhada espiritual. Eu vou fazendo essa construção de acordo com o meu desenvolvimento, né? Então, esses vasos maravilhosos são, vamos dizer assim, ferramentas energéticas para nos fortalecer energeticamente ou nos manter bem nutridos para a nossa caminhada, para construirmos os nossos palácios. Bem? Então, vamos aqui. Bom, também, né, são chamados de canais de energia curiosos, ou vasos maravilhosos, ou vasos curiosos, também de meridianos extraordinários, tá bem? São em número de 8, né? E aí, à medida que eu for falando, eu vou mostrando, eu vou falar, tá? Não vou mostrar. Eu ia trazer um vídeo, né, para a gente ver, mas eu acho que o YouTube não vai permitir que essa aula fique no canal, porque esse vídeo não me pertence. Então, eu posso até mostrar o vídeo ao final, quando eu interromper a gravação, tá bem? Porque o YouTube, quando ele faz a avaliação, ele avalia se nas imagens colocadas aqui no vídeo, se não tem alguma imagem que é sujeita a tributação por ser de cunho particular, tá? E esse vídeo é um vídeo feito por um italiano, mostrando a circulação dos canais. Então, eu penso que ele não vai me autorizar manter o vídeo inteiro se eu tiver essa imagem aqui na aula, tá? Então, para não perder a aula, eu mostro o vídeo ao final, quando eu interromper a gravação, tá bem? Então, vamos lá. Então, gente, os vasos maravilhosos, né, são meridianos, são canais de energia, assim como os meridianos utilizados na acupuntura, tá? Porém, com uma diferença. Eles são uns reservatórios. É como se fossem uma barragem, como as barragens de água que abastecem, né, os grandes centros onde moramos, que abastecem as cidades. Nós não temos aí várias barragens para abastecer a nossa casa aqui na cidade com água para o nosso dia a dia, porque sem água a gente não vive, né? Então, todos os dias nós precisamos. Água e respirar são mais importantes do que o alimento material, né? Mas água e respirar a gente não fica sem, tá? Então, esses vasos maravilhosos, eles vão funcionar no corpo da mesma forma, tá? Então, assim, são como reservatórios defensivos do organismo, como se fossem reservatórios de águas, né? Similar. Essa água, simbolicamente, representa o Yin-Qi, né? Que é o Qi imaterial, o Yang-Qi, que é o Qi material, e o Jin-Qi, que é o Qi ancestral, tá? Esses três meridianos, esses meridianos, né, têm a finalidade de levar o Qi, o Yin, Yang e Jin, e o sangue, assim como os líquidos também, né, para os espaços entre os canais de energia principais do corpo,
tá? E promover diversas ligações entre os órgãos e os canais de energia. E quando a gente fala assim, o Qi ancestral, o Jin Qi, dentro da visão da medicina chinesa, né, é um dos Qis mais importantes que a gente tem, porque é tudo aquilo que a gente traz energeticamente, né, como seres espirituais numa caminhada material. Então, tudo o que já foi vivenciado pela nossa essência é, vamos dizer assim, mantido, transportado para esse corpo físico através do Jin Qi, do Qi ancestral. Todas as experiências adquiridas, tá bom? Pela nossa essência e pelos nossos ancestrais, né? Todas as linhas ancestrais que nos compõem, tá bem? E a importância, né? Deixa eu falar um pouquinho disso aqui, ó. Promover diversas ligações, né, entre os órgãos e os canais de energia. Quando a gente estuda o sistema de meridianos, ou mesmo que a gente não estude, que conheça, já recebeu uma cultura, ou que já olhou na internet, viu alguma coisa, quando nós olhamos os meridianos, então, assim, você vê um meridiano, por exemplo, vou citar aqui, o meridiano do estômago. Ele começa aqui, né? Bem aqui debaixo do olho, no centro do olho. Aí, quando a gente vai para a filosofia, a gente já tem uma observação. O estômago nos ajuda a enxergar, né? Se o canal de energia começa aqui, ele tem, vamos dizer assim, energeticamente, uma ação sobre o nosso olhar, enxergar a vida, enxergar tudo, né? A gente não fala que às vezes a pessoa comeu, como é que o olho era maior do que a barriga, ao se alimentar, né? Então, uma chamada do meridiano. E o meridiano do estômago, ele vai descer, né? Aqui pelo rosto, faz uma curvinha aqui assim, entra aqui no nosso pescoço mais profundamente, faz uma conexão com esses canais de nutrição, vamos colocar aqui, né, que de sustentação do nosso corpo, e desce ao longo do corpo, aqui em cima da mama, vai descendo aqui pelo abdômen e desce até os pés pelo centro da perna, tá? Agora, os canais, esses canais de energia, chamados de vasos maravilhosos ou de vasos curiosos, eles já fazem a junção, por exemplo, o meridiano do estômago desceu aqui. A vesícula biliar, que o meridiano começa aqui, né? Também tem uma ação sobre o nosso olhar. Ela já vai fazer umas curvas, subir aqui pela cabeça, passar aqui pela orelha, desce pelo pescoço, desce pela lateral do corpo e vai até os pés pela lateral do corpo, tá? Diferente aqui do estômago. Então, esses vasos maravilhosos, eles vão sustentar a energia e fazer a conexão nessas áreas que, se olharmos o caminho dos meridianos pelo corpo, vão ficar livres, como se estivessem vazias, porém elas não estão. Elas são sustentadas pela energia desses vasos maravilhosos, tá? Que, como disse aqui, são reservatórios de energia. Tá? Bom, cada canal desse, né, canal de energia curioso, tem uma função peculiar e possui um trajeto próprio, tá? E a sua fisiologia energética difere dos demais canais de energia principais. Ele auxilia e sustenta a energia dos canais principais, dos meridianos principais, tá bom? Mas ele tem uma fisiologia energética diferenciada. Os canais de energia curiosos são em número de 8, conforme nós vamos falar aqui a seguir. Vou falar primeiro do REMAI, né? Esse é um canal de energia que ele entra dentro do mapa, né, dos sistemas de meridiano da medicina chinesa. É um canal que ele nasce entre o ânus e a vagina, na área do períneo. Inclusive, nessa área, ele se conecta com a nossa energia Jin, né? Com a energia dos rins.
e ele sobe até a boca, tá? Até embaixo da língua aqui, para fazer uma conexão. Então, ele circula aqui na frente, no centro do corpo, também chamado como vasoconcepção, ou Reimai. Reimai é o nome em pinyin, né? Dado para ele, vamos dizer assim, uma língua, na linguagem chinesa, né? O mandarim são ideogramas. Então, não trouxe aqui o ideograma para não também trazer informação demais. Então, esse é o nome em pinyin dado para esse canal, tá? Chama vasoconcepção. Ele é um mar de energia yin. REM significa função de direção, responsabilidade. Lembra lá nos palácios que a gente tem que desenvolver a responsabilidade, a gente tem, né, que tomar rumos na vida, direcionamentos. Então, esse canal de energia aqui vai nos ajudar, inclusive, vai ter, vamos dizer, se a sua energia, ela vai ser uma constante de fortalecimento para esses passos na construção dos palácios, tá? E tem por função comandar todos os canais de energia yin do corpo. Ele nasce nos rins e nas suprarrenais. Vai até os órgãos geniturinários, inserindo-se no períneo. É por aqui que começa o ponto 1 dele, num canal onde nós vamos poder fazer agulhamento ou alguma manipulação, né? Sobe para a pubis e vai até a face pela linha mediana anterior do corpo. Quando chega aos lábios, contorna-os e penetra as gengivas, unindo-se ao canal do Mai. Divide-se em 2 ramos, cada um indo pela face, né? Para um lado e outro da face, até o ponto 1 do estômago, que é o canal de energia do estômago, para penetrar nos olhos. Olha a importância da nossa visão na nossa caminhada, né? Não é só enxergar a matéria, a beleza, ou aquilo que é feio, ruim, que possa estar acontecendo por aí, não. É realmente enxergar a vida, né? Como um ser espiritual, né? Dentro de uma caminhada material, tá? Ele é um canal que vai nos auxiliar na concepção de tudo que nós vamos conceber da vida. Seja de bom ou de ruim, tá bem? E ele vai sustentar uma energia, né? A energia yin que nós precisamos, porque dentro do processo de dualidade, como nós estudamos lá atrás, né? A função da energia yin, nós precisamos da energia yin para pensar, as nossas emoções estão no campo da energia yin, e tudo o que é movimento está no campo da energia yang. Então, ele vai nos fortalecer, né? Vai manter, vamos dizer assim, ele vai manter sempre um reservatório para sustentar a energia yin do corpo, com a intenção de manter o corpo sempre com equilíbrio, yin e yang, tá? Bom, então, nosso próximo canal, né, é o do Mai, tá? Que também é chamado de vaso governador. Dentre os vasos maravilhosos, né, eles não têm, os outros não têm pontos que você possa acessar para fazer a nutrição dele dentro do próprio canal. Nós podemos usar pontos de outros meridianos para acessar o canal. Só do Mai e o Remai é que vão ter esse caminho, tá bem? E o do Mai, né, é o mar de energia Yang. Então, na frente, nós temos o mar de energia Yin, e o do Mai circula atrás, ele se conecta ao ponto 1 dele também, aqui, ó, ele nasce também nos rins e nas glândulas suprarrenais, e circunda toda a coluna em cima das vértebras, e vem aqui até
a boca, tá? Então, aqui, ó, ele tem por função, né? Significa significa mais, gente, significa canal, o rio, tá? Por onde corre, né? O du significa governador, comandante. Então, se a gente prestar atenção, tudo que a gente vai comandar na nossa caminhada é governado pelas nossas costas, pelo yang que sustenta as nossas costas, tá? E ele tem por função comandar todos os canais de energia yang. Também nasce nos rins e nas glândulas suprarrenais, comunicando-se igualmente com o yin e o yang do universo. Ele segue para os órgãos geniturinários, depois para o períneo, inserindo-se no ponto VC1, ou seja, ele se conecta com o ponto do vaso remai, que é o vaso concepção, né, no ponto 1, que é chamado também de reunião do yin, tá? E depois ele segue para o ponto VG1, que está mais próximo do ânus. Enquanto o VC1 é mais próximo do períneo, esse VG1 ele vai estar mais próximo do ânus, tá? Seguindo pela coluna vertebral até a região da nuca, onde no ponto VC16 ele penetra pelo encéfalo, reaparecendo aqui em cima no topo do crânio, no ponto VG20, que é chamado também de 100 reuniões. Esse ponto aqui é um ponto onde, na prática clínica, no hospital universitário, né, que eu fiz o intercâmbio, os médicos utilizam esse ponto quando vão fazer a prática terapêutica. É fácil achar esse ponto, que ele é assim, você pega aqui o ápice da orelha, vem aqui o centro da cabeça e o centro do nariz. Ele está aqui no topo da cabeça. Então, é como se você fizer uma linha reta do ápice da orelha e do nariz, você vai encontrar esse ponto. E os médicos chineses usam esse ponto, eles dizem o seguinte, que a primeira coisa que eles fazem ao iniciar a prática clínica é despertar o espírito, para que o espírito possa receber naquele corpo toda a prática terapêutica que for realizada no corpo, tá? Então, daqui ele segue para a fronte, para o nariz, e aí ele vem para o lábio superior, tá? E aqui para a mucosa gengival, né? Que é o ponto VG28, ele está no centro aqui da nossa boca. Esqueci, desculpa. No céu da boca, esqueci o nome. Tem um nome específico, né? Esse ponto VG28, tá? Eu estou falando os pontos para a gente só ter uma noção. Existem os pontos, eles têm os seus nomes, em qualquer palato. Obrigada, Vera, isso mesmo. Obrigada, Fernanda. É no palato, tá? Tá bem no centro do palato. Para a gente ter uma noção, porque dentro do sistema, né? Da acupuntura sistêmica, eu vou ter todos esses pontos. Mas quando eu falo aqui, a gente não tem que ter tanta preocupação com ponto, não. Se eu vou fazer um trabalho, por exemplo, hoje nós não vamos entrar aqui com óleos, nem com aromas, nem com florais, né? E os cristais para esses vasos, porque nós vamos falar especificamente dentro dos 5 elementos e dos meridianos, tá? Porque através deles é que nós vamos sustentar esses canais. Mas eu tenho uma mensagem para o final do nosso encontro, para a gente poder entender melhor como que a gente sustenta esses canais no nosso dia a dia, tá? Ou seja, como que a gente aumenta a quantidade de energia neles, ou sustenta, né, esses reservatórios, tá bom? Aqui é uma informação mais assim para a gente poder ver que existem vários canais. Por exemplo, aqui, ó, lá no palato, ele vai se unir aos canais tendinos musculares do estômago. O tendino muscular é um canal diferente do meridiano
principal, né, do canal de energia principal do meridiano do estômago, tá bem? É diferente esse canal. E aí ele vai e se une novamente ao Renmai. Ou seja, o governo do Yin e do Yang no corpo, é uma elipse em torno do corpo, tá bem? Na frente do corpo, vou colocar minha mão assim, na frente do corpo nós temos o Renmai. O Renmai e o Dumai se conectam aqui embaixo, na área do períneo, né? E ambos circulam em comunhão, nutrindo os canais de energia Yin e Yang. Então, lembrando daquele símbolo, o símbolo do Yin e do Yang, né? Quando você manipula, seja no Tai Chi ou seja no Qigong, a manipulação que você faz é essa aqui, ó. Ver se eu consigo me fazer entender. Um entra dentro do outro e os dois circulam juntos. Deu para entender? Quando eu faço esse movimento, um está entrando dentro do outro, mas eles formam um círculo, tá bem? Então, esses dois canais, eles estão o tempo inteiro circulando dessa forma. Bom, o Chongmai. O Chongmai é um canal de energia penetrante, que leva a energia, vamos dizer assim, para o profundo do corpo. A área de tronco do nosso corpo, dentro da medicina chinesa, ela é vista como se fosse o mar profundo, o profundo do mar, tá? Como se estivéssemos em alto mar, energeticamente. E essa energia de tronco, né? Ela é uma energia, vamos dizer assim, que se conecta com todas as outras com uma maior potência, tá? Diferente dos pontos de mão, pé, né? Até aí o cotovelo e joelho, tá bem? Então, o Chongmai é também chamado de canal de energia penetrante ou mar do sangue, tá? Chong significa penetrante. É um canal de energia profundo, proveniente dos rins também, que comporta 3 zonas importantes de ramificação. Ele vai nutrir o tórax, o abdômen e os membros inferiores. O Chongmai, ele faz vamos dizer assim, um abastecimento, inclusive do triplo aquecedor, que é um meridiano de sustentação energética do corpo, né? E ele transporta a energia ancestral, que é o nosso Jing primordial, que é a nossa essência, né? Vamos dizer assim, independente de se esse corpo desfalece aqui agora e é enterrado e volta para a Terra, a sua estrutura molecular, a minha essência, ela vai continuar caminhando, né? Vamos dizer assim, numa outra dimensão, não na dimensão terrena que pede aqui um corpo material, né? Então, ela vai experimentar. Então, esse Jing, ele vai precisar circular o tempo todo, tá bem? E também transporta as energias dos alimentos e a energia de defesa. Por exemplo, quando eu pego aqui um olhinho essencial, né? E aí estamos todos aí, né, em pandemia, e aí a gente vai sair de casa, tal, né? Sei que muita gente usa, né? Eu venho aqui, inalo. Então, eu absorvi, inclusive, uma outra essência, que comungou aqui com o meu corpo. Isso aqui vai entrar no meu kit de defesa. Então, vai nutrir o meu kit de defesa, que vai ser, essa energia vai ser transportada, ela entrou aqui agora. O cérebro absorveu, mas o pulmão também absorveu. Então, o pulmão já vai absorver essa molécula, vai colocar no meu sangue, que vai circular pelo corpo todo, e aí o Chongmai vai aproveitar essa energia e transportar para todas as partes do corpo, tá bem? Essa é a função dele, né? A energia ancestral, ó, tem por sua função regularizar a temperatura do corpo e transportar os líquidos orgânicos aos tecidos e às articulações. Ok? Bom, Daimai é um canal de energia da cintura, tá?
Dai significa cintura mesmo. Ele une todos os canais de energia principais que passam pela cintura, promovendo uma ordenação, né? Ou seja, harmonizando todos os canais que passam pela área da cintura. Ele só não interfere na energia do fígado e da bexiga. Tá bem? E a sua função primordial é regularizar a circulação de energia nesses canais de energia, especialmente naqueles que estão situados abaixo da linha da cintura, tá? Por essa razão, as alterações energéticas do canal refletem-se na cavidade pélvica e nos membros inferiores. Então, ele equilibra a energia desses canais da área pélvica e dos membros inferiores. Se existe muita disfunção nessa área, esse canal pode estar afetado e precisa ser nutrido, tá? E ele tem também a importante função de atuar como intermediário entre o interior e o exterior. Aquilo que está dentro do corpo e aquilo que está fora do corpo. Que aí a gente pensa assim, nossa, vou tomar um banho de proteção, né? Vou tomar um banho de arruda, vou tomar um banho de manjericão, ou vou tomar um banho de breu maravilhoso, de espruce, para proteger. Eu gosto muito do seguinte, tomo banho, sim, mas também põe um pouquinho para dentro. De breu ou de espruce, arruda não, né? Que não deve, o manjericão pode pôr. Por quê? Esse canal, a principal função dele, olha, intermediário entre o interior e o exterior. Para quem conhece de chakras e já estudou o tempo inteiro, nossos centros de força estão circulando energia. A de dentro se comunica com a de fora e ocorre um intercâmbio, né? A não ser que o chakra esteja com o fluxo contrário. Então, eu vou estar sempre perdendo energia nessa área, né? Mas se existe um intercâmbio, eu vou estar intercambiando. Então, se está ruim aqui dentro, como que eu vou conseguir captar o bom lá de fora? Né? Então, por isso que é bom a gente também, quando precisa tomar um banho de proteção, tomar internamente. Inserir um pouco de luz, né? Dentro do corpo também, tá bem? E ele tem também como função, né? Vou usar essa expressão aqui, charneira, que é o que a gente vai encontrar na literatura, tá? Ele tem a função de abrir esses outros canais aqui, que são canais menores, né? Que chama Taiyang e Yang Ming, tá? Ele vai abrir e fechar para que esses dois canais, para que, ora, o Taiyang possa absorver mais energia, ora, o Yang Ming possa absorver mais energia, tá bom? O Taiyang, ele absorve mais uma energia yang exterior. E o Yang Ming, ele vai puxar mais energia yang para os canais de energia yin que estão precisando de vamos dizer que estão com excesso, tá bem? Bom, outros dois canais, né, que maravilhosos, são os canais Kiao. Aqui todos dois têm o mesmo nome, um é Yang e o outro é Yin, tá? Que significa equilíbrio. Esses dois canais de energia vão equilibrar o Yang Qi e o Yin Qi do corpo e coordenam todos os movimentos do corpo, inclusive movimento de pálpebras, tá bem? O Yin Kiao Mai, que é o canal de energia equilibrador do Yin, ele segue basicamente o canal de energia principal da bexiga e nele circula, né, abundantemente a energia dos rins, tá? Então, ele fortalece, ele dá força para o canal da bexiga, que é um canal bastante importante. A hora que a gente for estudar o canal, nós vamos ver a importância do canal da bexiga, principalmente na excreção de emoções, vamos dizer assim, dissonantes, desnecessárias, tá? Porque é um canal
responsável por tirar a toxina do corpo, né? E ele corresponde à energia da Terra, tá bem? O Yin que Almai, o seu trajeto é de baixo para o alto. Ele pega a energia Yin da Terra e traz para o corpo, para circular no corpo, tá bom? Com a função energética de levar, inclusive, os líquidos aos olhos, tá? Bom, o outro canal Kiao é o Yang, né? E o Yang Kiao Mai é um canal de energia que vai equilibrar, desculpa, o Yin Kiao Mai, acho que eu troquei o nome aqui. Não, tá certo. Aqui é o Yin. O Yang Kiao Mai, só aqui que eu troquei. Ele vai equilibrar o Yang, tá? Vou até trocar para isso não ficar errado aqui, só um minuto. Ele vai equilibrar o Yang do corpo, tá? E ele é um anexo também do canal de energia principal, daqui a pouco eu troco, que recebe energia do Yin Kiao Mai no ponto bexiga 1, tá? Que é um ponto que está aqui, ó, no cantinho dos olhos, tá? Então, ele vem aqui, recebe energia e ele volta lá para os pés, tá? Retorna aos membros inferiores. E ele corresponde à energia do céu. Então, uma energia que desce do alto para baixo, tá? Eu vou acertar aqui no slide, para isso não ficar errado aí no vídeo, tá bem? Então, ele é o equilibrador da energia Yang. Ok. Pronto. Que aí ele fica certinho aqui. Ai, ai. Gente, peraí que eu tô apanhando o mouse, tá? Esse danado desse mouse, que vive me dando uma surra aqui. Uxi. Pronto. Depois que eu apanhei dele, eu volto. Então, o Yang Kiao Mai, ele vai fazer um trajeto energético contrário ao Yin. Ele vai fazer descer a energia Yang, né? Então, ele puxa a energia do alto para baixo, tá joia? Então, os canais de energia Yin Kiao Mai e Yang Kiao Mai são importantes na fisiologia da união do alto-baixo, ou do Yang e do Yin, tá? O Yin Kiao Mai é, sobretudo, um canal de energia inerente à mulher, e é um canal de energia, né, que emana a energia dos rins para o alto do corpo. E, por outro lado, o Yang Kiao Mai é um canal de energia importante para o homem, porque recebe energia do alto e direciona para os rins, tá? Então, dentro do contexto de homem e mulher, nós, mulheres, carregamos mais energia Yin, né? Ou o corpo feminino, vamos falar assim, né? O corpo feminino recebe mais energia Yin. Nós não somos normalmente mais emotivas, vamos dizer assim, trabalhamos, né, mais a compreensão, tá bem? Então, isso está dentro do contexto da energia Yin, né? E os homens são mais yangs, inclusive nas atividades físicas, por isso é que se fala que esse canal é mais inerente à energia do corpo masculino, tá bom? Mas ambos precisam, né, desse equilíbrio energético. Aí, dentro dessa visão, e ambos vão comunicar com a energia do rim, que é a energia também, né, que carrega a nossa energia ancestral, tá? O nosso yin. Bom, e os dois últimos canais são os canais Wei, né, que são chamados de canais de ligação, tá? Tem a finalidade de ligar os espaços Yang ou Yin com os canais de energia Yang e Yin. Para termos um equilíbrio homeostático, mantermos essa temperatura ideal entre 35 e 37 graus, né, mais ou menos, que o nosso corpo material precisa estar equilibrado, então nós temos que ter o Yin e o Yang em equilíbrio. Nem muito Yang e nem muito Yin.
Por exemplo, se temos uma deficiência metabólica, ela pode ser causada por excesso de yin e deficiência de yang. O yang, no nosso estômago, né, no nosso processo, vou colocar aqui, no nosso processo digestivo, ele é extremamente importante, tá? Mas se tiver um excesso de yin nessa área, eu vou ter uma dificuldade de metabolizar. Então, esses canais aqui, ó, eles vão ajudar, inclusive, a nutrir os espaços corretamente. Por exemplo, já tem áreas que eu preciso que sejam mais yin, que é exatamente a área do rim. Ela não precisa ser muito quente, mas também não ser gelada, né? O rim também não gosta de frio demais, não. Mas eu preciso de yin para amenizar o calor do coração. A gente precisa de yin para descansar, né? Se a gente tiver com corpo yang, mente yang demais, ninguém descansa. A gente põe a cabeça no travesseiro e nem dorme, né? Tá bem? Então, eles vão ajudar a equilibrar. Aí, o Yang Weimai é o canal de energia, de ligação do Yang. E tem por finalidade unir todas as energias Yang do corpo, circulando de cima para baixo e transportando a energia dos rins. O Yin Weimai, que é um canal de energia de ligação do Yin, liga os canais de energia Yin entre si, supervisionando suas funções. Tá? Então, ele é responsável por suas funções. Se a gente for fazer uma comparação com o sistema nervoso autônomo, esses canais, eles vão estar sempre, vamos dizer assim, buscando equilibrar tanto Yang e Yin, assim como o nosso sistema nervoso autônomo, ele fica o tempo inteiro de antena para nos manter respirando. Né? Porque se a gente parar de respirar, o corpo padece. Então, se acontecer alguma coisa, o corpo promove, né, o sistema nervoso autônomo, ele vai promover aí um desmaio, alguma coisa assim, para que o corpo continue respirando, tá? Os desmaios, normalmente, são funções do sistema nervoso autônomo. E esses canais, eles têm essa função de ficar de antena, onde está faltando, para poder ir buscar em algum lugar para áreas extremamente essenciais, tá? Se eles não funcionassem de forma autônoma, né, o corpo realmente não aguentaria a sua caminhada, tá? Porque emocionalmente, a gente muitas vezes, por exemplo, superaquece um coração, que precisa de uma energia yin para se manter equilibrado, tá? Que aí é o rim que vai passar para ele. E isso aí nós vamos falar um pouquinho dentro dos canais, tá bem? A função de cada um, né? Bom, o mantra de hoje para a gente, eu vou fazer o seguinte, vou deixar, nós vamos exercitar o mantra, e aí eu vou ler a mensagem depois, tá bem? Do exercício do mantra. E a mensagem eu coloco amanhã lá no canal do YouTube, junto do vídeo, tá bem? Que aí depois, se vocês quiserem copiar a mensagem, né? Ela fica lá. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa, né? Também eu já estou indo assim meio rápido aqui, perdi a prática. Se alguém quer perguntar alguma coisa dos canais, para a gente chegar aqui no mantra. Fazer a conexão com o mantra. Então, vamos lá. Bom, então eu vou lembrar sempre, né? Vou sempre falar esse textozinho que está aí no vídeo, mas eu vou sempre falar que mantras são expressões que conectam a força e o poder curativo das palavras, que vibram em perfeita sintonia com a pura essência divina. Reconhecer nossas limitações e dificuldades abre portas para buscar a expressão que irá curá-las. E o mantra de hoje, vou pedir para vocês fecharem os olhos, eu vou repetir 3 vezes, né? Para a gente poder, vamos dizer assim, assentar bem, né?
o que esse mantra de hoje traz para a gente dentro desse estudo. Porque quando a gente para olhar a beleza que é tudo isso, né? Essa maravilha que temos aqui um corpo material, a gente veio para uma experiência espiritual, e olha a quantidade de ferramentas que a gente tem para ajudar esse corpo na caminhada, né? Para que cada ser espiritual construa os seus palácios com harmonia e leveza, né? Então, podem fechar os olhos. O meu corpo vive em perfeita harmonia, seguindo os propósitos da minha alma. O meu corpo vive em perfeita harmonia, seguindo os propósitos da minha alma. O meu corpo vive em perfeita harmonia, seguindo os propósitos da minha alma. Esse mantra foi tirado do livro Para Onde Quero Ir, Caminhando na Luz, né, de autoria do grupo Anjos de Luz, aqui de Belo Horizonte, e ele foi ditado pela doutora Frida, que é geneticista, tá? Então, se a gente parar para observar isso, né, uma geneticista está nos convidando a inserir nas nossas células que o meu corpo vive em perfeita harmonia, seguindo os propósitos da minha alma. Quanto mais harmônico é a caminhada do corpo com a alma, mais leve, né, é essa caminhada, e esse corpo, ele vai nos convidando a ir ampliando, né, vamos dizer assim, os nossos propósitos. Bom, então, eu vou ler o texto, deixa eu só passar aqui. Aqui tem, né, toda a bibliografia, tá bem? Que eu trouxe para a gente no estudo de hoje, tá? Eu vou deixar a bibliografia aqui e vou puxar o texto. Se o mouse deixar. O problema aqui não é do mouse, não. O problema aqui é da Rosana mesmo, tá? Eu brigo com ele, mas o problema sou eu mesmo, que fico brigando com ele. Agora, aqui está brigando comigo, quer deixar eu passar o texto de um... Pronto, deixou. No monitor. Bom, então vamos lá. Eu vou ler esse texto e coloco lá amanhã. Ele é um texto um pouco longo, e o convite dele é para nós observarmos mesmo assim, como que nós podemos construir, nós estamos numa caminhada como terapeutas, né? Como que eu posso, inclusive, fazer construções para ajudar a minha jornada e dos que estão à minha volta, tá? Na realidade, assim, os que estão à minha volta vão absorver dentro do propósito deles, não dentro do meu propósito, né? Então, é muito interessante, quando a gente estuda floral, na própria aromaterapia, da psicoaromaterapia, né? A gente faz uso para nós e acaba, assim, a nossa mudança acaba auxiliando os outros na mudança, mas cada um dentro da sua individualidade, né? Esse texto eu canalizei em 2018, né? Em março de 2018. Mas foi esse texto que me veio para ser colocado junto com o estudo de hoje, né? A gente sempre traz um. O título dele é A Energia Prânica como Forma de Proteção. A energia prânica é uma forma de proteção bastante eficaz. Suas moléculas, em ressonância com os corpos sutis do ser humano e mesmo dos animais, promovem alterações vibracionais de largo espectro. Só um minutinho, gente. Eu vou compartilhar o texto aqui na tela. Vou tirar essa tela e compartilhar o outro, tá? Eu esqueci que isso é possível. Desculpa.
E negócio da gente ficar muito tempo fora do serviço, você está vendo que a gente até esquece a tarefa direito? Tá dando para todo mundo ver? Então tá bom. Então vamos lá. Então, a energia prânica como forma de proteção. Vou começar de novo. A energia prânica é uma forma de proteção bastante eficaz. Suas moléculas, em ressonância com os corpos sutis do ser humano e mesmo dos animais, promovem alterações vibracionais de largo espectro. Largo espectro, assim, de longo alcance, falando vibracionalmente, em ressonância energética, tá? A comunhão entre as estruturas moleculares do corpo físico e as da energia prânica é que sustentam a harmonia do sistema corporal. Isto se torna claro quando o ser desfalece, porém mantém em funcionamento o sistema respiratório. Como já visto, como estava ditando para mim, né? Como já visto nos tratamentos pelo sistema de chakras, né? Que é uma terapêutica que eu já uso há muitos anos, quando aumentamos a capacidade de absorção da energia prânica pelo chakra, imediatamente o sistema respiratório e circular ou circulatório, né? São ativados e promovem melhor oxigenação celular. Tá? Todo mundo já experimentou, né, a terapia pelos chakras, já observou essa reação, bem? As moléculas de energia prânica carregam muitas informações que são gravadas na água para suprir as mais diversas carências dos seres que habitam o plano terrestre. Então, todas as vezes que eu espreio num ambiente, as moléculas de água do ambiente absorvem essas informações e elas ficam pulsando no ambiente, tá? Então, o spray, ele não funciona só naquele momento que você borrifou, não. Ele funciona pelo tempo que essas moléculas ficam pulsando no ambiente, tá bom? Se tornando assim uma ótima forma de transferência de padrão vibracional. Ao colocarmos na molécula de água informações de boa frequência, com uma molécula de frequência carreadora, por exemplo, a lavanda provençal, que é chamada de lavanda fina, lavanda da Provence, é a lavanda cultivada nos altos campos da Provence, tá? Ali é uma região onde ela absorve uma frequência vibracional que dá a ela a capacidade de ser uma transportadora de informações de alta vibração, tá? A questão é o potencial, é a frequência vibracional, tá bem? Que é diferente. Não é o potencial linalol dela, ok? Não são os constituintes químicos que vão definir isso. É a frequência que ela absorve de luz, tá? Né? Por isso que eu estou chamando atenção, né, para ela. Então, quando nós fazemos isso, né, ao colocarmos uma molécula de água, informações de boa frequência com uma de frequência carreadora, né, estamos alternando o campo vibracional de uma área e promovendo a oportunidade de ampliação para todo o planeta Terra. Este é um padrão novo, diferente do que foi usado em Atlântida, né? Então, assim, foi colocado assim, que esse padrão é uma estrutura vibracional nova, uma construção, para evitar o erro que ocorreu em Atlântida, né? A perda do ego. Quando nós fazemos meditações, quando nós trabalhamos só com as consciências aromáticas, sem a presença física do óleo essencial, eu acho que fica fácil quando a gente vai para essa experiência, fica mais fácil a gente entender esse processo. Por quê? Se eu estou aqui, eu quero trabalhar com glicínia. Bom, não é fácil, eu pelo menos não consegui. Estou desde 2012 tentando comprar óleo de glicínia. Não consegui.
né? Ainda comprar um óleo, né? Pela pesquisa que recente que Márcia fez, trouxe para o curso, né? Que está hoje à noite, o aromaterapia vibracional. A glicina, ela é muito difícil de ser extraída do seu óleo. Mas eu consigo acessar essa consciência. Uma planta nativa do Japão, da China, eu consigo acessar essa consciência e trabalhar dentro da frequência vibracional dela. Por isso que eu parei aqui e fiz esse adendo no texto, para mostrar. Quando eu faço esse trabalho, eu estou julgando essa frequência vibracional no ar. A malha energética da Terra circunda toda a Terra, ela faz a comunicação das frequências vibracionais, certo? Então, a intenção aqui é convidar para este trabalho, e é muito interessante vocês verem que isso aqui nasceu em 2018. A quantidade de pessoas que vem trabalhando hoje, juntando florais com óleos essenciais e construindo sprays aromáticos. Muita gente tem feito isso. Porque você potencializa bastante esse campo vibracional aqui. Tá? Então, nesse padrão, se torna possível atingir o maior número de consciências, sem a interferência do ego e de forma individual. Porque uma coisa é eu colocar um spray num ambiente e dizer para a pessoa, olha, esse spray vai te deixar mais tranquilo, vai fazer com que a sua cabeça fique mais leve e tal. Eu sinto dessa forma, mas a pessoa pode não sentir dessa forma. E se eu simplesmente coloco e deixo ela absorver, isso vai ter uma ação mais individual, tá? A consciência individual desperta, passa a enxergar de forma individual, saindo assim do padrão coletivo de massa. Isto irá facilitar os processos de tratamento terapêutico. O terapeuta poderá fazer uso de conteúdos de informação, floral, óleos essenciais, tinturas mães, quintessência, ou outro que conheça, né? Cristais, tá? Quando a gente mistura um elixir com óleos essenciais, um elixir de cristais, com óleos essenciais e florais, ou quando você faz uma construção já unindo isso, é fantástico. O resultado, assim, é super... É uma coisa, assim, que pega um campo vibracional alto e rapidamente você tem uma resposta àquela condição, tá? Então, em forma de spray ambiental, né, contribuindo assim para fixar as informações no ambiente do receptor e, consequentemente, afetará os demais membros deste convívio de forma benéfica, tá? Gente, isso pode ser usado, inclusive, por exemplo, você pode fazer um spray, pode fazer sabonete, pode fazer, colocar em shampoo, ou pode colocar em sais de banho. Estou vendo essa quantidade de opções que a gente pode fazer essa construção, tá bem? Então, sequenciando, sabemos que ainda não é muito claro essa visão de ação da energia. Porém, à medida que for sendo utilizada, irá abrir a visão interior e conectar essa informação na consciência. Em breve, muitos seres que já se abriram ao despertar vão enxergar as construções energéticas e isso facilitará o trabalho dos curadores da luz no plano terrestre. À medida que essas consciências forem despertando, atuaremos com mais facilidade e intensificaremos o trabalho de restauração e limpeza do peso da dor. Agradecidos somos a todos vocês que se dispõem, muitas vezes, sem questionar as tarefas intuídas. Gratidão ainda é palavra de ordem para a maioria de todos. Fiquem em paz e no amor do Mestre Jesus. Luz, paz e bem sempre. Eu só não posso dizer quem ditou.
tá bom? Não me é permitido dizer quem ditou, né? Tá? Aí fica só a mensagem para a gente. Vou clarear aqui um pouquinho o que eu já experimentei. Certa vez eu fui ajudar no desenvolvimento de um trabalho, e aí começou-se assim: desenvolveu-se uma linha terapêutica com aromas, óleos essenciais e florais. A gente usa, às vezes, uma gota para 5 litros de solução, tá? Você usa uma gota de óleo essencial. É altamente vibracional, né? E aí se misturam os florais, deixa em maceração por pelo menos uns 10 dias. Se vocês observarem, um próprio tônico, experimenta fazer um tônico facial, só água mineral ou destilada e óleos essenciais. Coloca-se no máximo 3 gotas na escolha e misture no máximo 5 óleos. Eu já fiz, por exemplo, para 120 ml ou para 60 ml, né? E experimenta todos os dias, vai experimentando esse aroma, borrifa ele no rosto. Vocês vão ver que quanto mais o tempo passa, mais o aroma, vamos dizer assim, ele fica próximo de um perfume. Sabe? Mais as moléculas interagem e mais perfumoso para mim fica o tônico. Eu adoro jasmim, eu sempre dou um toque de jasmim nos meus tônicos, mas também dou um toque de alecrim, que normalmente quando eu uso é para dar uma despertada mesmo, para vir passar o creme em cima, né? Luísa está rindo de mim lá, que eu não gosto do jasmim de jeito nenhum. E o jasmim é interessante, por mais que eu coloque só uma gota dele, à medida que ele vai amadurecendo, é como se o jasmim viesse para mim assim, pleno, naquele perfume que eu adoro dele, entendeu? Então fica um perfume assim, igual o vinho, gente, sabe? Assim, um vinho bem... como é que eu vou falar assim? Aquele vinho bem guardado, bem amadurecido, uísque, né? Quanto mais tempo guardado, mais maduro. A própria cachaça guardada em barril de carvalho, que quanto mais velha, fica mais próximo de um licor. Então, é mais ou menos isso. Aí, experimenta fazer... nós fizemos o desenvolvimento assim, primeiro a linha spray, depois sabonete, depois o aromatizador do ambiente, sais de banho... E à medida que eu fui caminhando, eu achei fantástico, foi ver o seguinte, quando eu pensava num óleo essencial, e aí me perguntava, né, o doutor me perguntava, e qual cristal você colocaria com este óleo essencial? Qual erva você colocaria com esse óleo essencial? Eu amei que eu cheguei à consciência assim, puxa, eles pulsam na mesma frequência, mesmo sendo consciências diferentes. No fundo, agora nós vamos começar a trabalhar os 5 elementos e os meridianos, e as meninas vão trazer óleos, cristais, florais. Começa a observar, porque aqui vai ser assim, Márcia pesquisando óleos essenciais, Heloísa cristais, a Valéria vai pesquisar florais. Então, são 3 pessoas trabalhando individualmente, cada uma num lugar. Comece a observar a conexão que tem. É exatamente isso que está sendo falado nesse texto aqui. Quando você faz essa junção, por exemplo, eu quero potencializar um spray aqui, então eu posso, de repente eu não quero fazer muito não, mas aí eu pego uma garrafinha, faço aqui a minha mistura de florais, de óleos essenciais que eu conheço, e aí eu posso imantar esta solução com os cristais? Posso fazer a imantação indireta. Ou, recentemente, eu até aprendi uma técnica que eu achei bem interessante. É uma pessoa que trabalha mais na linha da Ayurveda, né? Ela fez o seguinte, ela pegou uma jarra, aí ela colocou os cristais dentro da jarra com água. Aí ela pegou uma tigela de vidro e colocou água.
Pegou essa jarra com os cristais, colocou na tigela. Ela usou a água da tigela, entendeu? Para beber, né? No caso, ela ia consumir. Então, se eu for fazer um spray, mas eu não quero colocar os cristais dentro para não correr o risco de ter alguma toxina, eu posso fazer dessa forma, ou simplesmente coloco a garrafa, venho com os cristais e faço a imantação indireta, né? No canal da Thaís no YouTube, ela tem uma aula lá sobre como produzir elixir, tá bem? Que aí fica assim, mais fácil, né? Para quem quiser fazer, tá? Então, por isso que eu chamei a atenção de vocês aqui agora no finalzinho, né? Nós estamos quase encerrando. Pode falar, Maricê. Oi, deixa eu só entender. É a garrafa vazia com os cristais dentro e a garrafa dentro da tigela, com Não, a água. garrafa com água e os cristais dentro. Ela pôs na água mesmo. Ah, tá. E aí ela colocou a garrafa com os cristais dentro da tigela, que é uma outra forma de você imantar também. Porque o vidro é um cristal, então a frequência vai passar. Assim como, se você não quer colocar o cristal na água, eu não gosto muito de colocar o cristal na água. Eu prefiro isso, eu coloco a garrafa e faço a construção em torno da garrafa. E manto indiretamente, tá? Uhum. E aí vocês vão ver como é fantástico isso. Então, assim, a gente tem as ervas também fazem uma comunhão. Então, você está fazendo um trabalho terapêutico, né? Lembra que eu falei aqui, eu estou aqui me sentindo carregado, quero um banho de proteção. Aí vou lá, tomo um banho de arruda. Mas eu posso ter um chá de uma erva que tenha uma frequência com a arruda e eu posso ingerir o chá. Entendeu? Aí eu tomo esse chá e aí eu estou pulsando essa frequência aqui nos meus canais curiosos, abastecendo-os com essa energia. Entendeu? Por isso que a gente, né, quando eu falo assim, usar os óleos essenciais pelos canais, pelos meridianos, ele até foge um pouco da psicoaromaterapia, onde a gente aprende a lidar só com o sistema límbico. Porque quando você usa os óleos essenciais nos meridianos, você transporta essa informação mais rapidamente que o sistema límbico, que vai fazer uma análise toda aqui na sua caixinha de arquivo, para poder, né, transferir as informações. O meridiano ele vai direto no ponto, tá? Direto no contexto. Tá bem? Mais alguém quer tirar dúvida? Então, eu vou interromper a gravação e aí eu vou mostrar para vocês o vídeo, tá bem? Que aí então nós encerramos essa aula aqui hoje, tá bom?